Olá pessoal, eu sou Flanque Thaís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo da plataforma do YouTube. E vamos falar sobre a recessão global do neoliberalismo. Tá? É, a gente está atingindo o ápice da doença do coronavírus, do Covid-19, nesse momento. Não é? Estamos vendo os países que deram prioridade à vida e os países que deram prioridade à economia e as consequências, não é? Um exemplo foi a Itália, quando Milão não podia parar, né, segundo o prefeito, e um mês depois contabilizava 4 mil mortos. Né? Nós vemos o caso da Espanha, nós estamos vendo o caso da França, da Alemanha, né? Embora a Alemanha teve uma pequena, não teve tantas mortes como teve na Espanha, na Itália. A França também tem um considerável número de mortes, e principalmente nos Estados Unidos, que já passou da casa dos 20 mil mortos e mais de 500 mil, meio milhão de contaminados. Né? E a gente volta lá atrás e também observa, né, a China comunista, como tratou do problema, né, que começou em Wuhan, o isolamento total, né, e as consequências que teve. Né, 81 mil casos de contaminação, estagnou, né, e o número de mortes de 3 mil num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou seja, 5 vezes mais do que a população dos Estados Unidos, que hoje já contabiliza 20 mil mortos. Né? Esses 20 mil mortos nos Estados Unidos é óbvio, né? O país que é neoliberal desde o governo Ronald Reagan, né, que privatizou o sistema de saúde. Né? A princípio, né, as testagens custavam $100, muitas pessoas não tinham dinheiro para fazer testagem, principalmente em Nova York. Né? E teve, contra a vontade do governo, que liberar gratuitamente o teste para poder, né, evitar que se espalhasse mais. Né? Mas mesmo assim, o número de pobres, sul-americanos, né, principalmente mexicanos, que migram muito para os Estados Unidos, assim como negros, foi a taxa maior de mortalidade, né, atingida porque são as pessoas mais pobres que não têm como manter um sistema médico privado para pagar a saúde. Né? A saúde é paga, não é um direito, não é um direito humano lá, é um direito, né, financeiro. Né? É um dos grandes problemas do neoliberalismo, que tudo tem que custar dinheiro, né, inclusive a saúde do ser humano. Né? O neoliberalismo também ele teve uma característica, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Né? Eles privilegiaram o socorro aos bancos. Estados Unidos, no caso, foi 4 trilhões. Aqui no Brasil, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Né? Foi o socorro imediato aos bancos. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, somente entre 6% a 7% do pacote de ajuda às famílias, de R$ 600, foram liberados. Né? Uma demora danada para liberar o dinheiro para os mais pobres, mas para os ricos é muito mais fácil. Né? Se libera com mais rapidez, com mais eficiência, né, para socorrer aos bancos. Né? O que chamou a atenção no final de semana da mídia corporativa, né? E aí Marx vai dizer, né, nesse livro chamado A Ideologia Alemã, que a ideia de todos os tempos é a ideia da classe dominante. É óbvio que porque a mídia, né, a mídia como um todo, a grande mídia, ela é detentora de meio de produção. Produção de quê? De informação. Né? Ela produz informação. Então ela produz de acordo com a sua conveniência. E aí elogiar a doação do Banco Itaú de R$ 1 bilhão. Mas o Banco Itaú doou esse R$ 1 bilhão e fez um estardalhaço danado. Luciano Huck, que né, é patrocinado pelo Banco Itaú, o Hélio Gaspari, né, da grande mídia, fez estardalhaço danado. Por quê? Porque quem patrocina os grandes meios de produção de informação são, né, corporações como o Banco Itaú. Né? R$ 1 bilhão para a Fundação Itaú, né, chega a ser um tapa na cara da sociedade brasileira. Por quê? 1 bilhão poderia ser doado para o SUS.
né? Afinal de contas, no governo Michel Temer, o Itaú teve uma dívida perdoada de 25 bilhões. O ano passado faturou 24 bilhões. Não chega a 5% do seu faturamento. Não é? E para a fundação, né, eles vão aplicar e se aplicar aonde quiserem. Não é? E com detalhe, esse dinheiro de doação, ele é abatido no imposto de renda. Tá? Então, é mais uma pantomima, mais uma festinha da família Setúbal, família Salles, né, para dizer que é boazinha diante da crise, né? Mas a gente sabe que também diante da crise eles estão aumentando a taxa de juros sobre empréstimos, sobre uma série de coisas. Inclusive pessoas que estão para receber os R$ 600, se tem um cheque especial lá, ou se tem alguma dívida com o banco, eles abatem essa dívida e às vezes tem pessoas que não estão nem recebendo devido a isso. Isso só os 7% do que foi liberado. Tá? Porque se sai mais rápido da crise, como saiu a China, né, e não os países de regime neoliberal ou os regimes de direita conservadora. Porque o vírus, entre o tempo de contaminação e o final, né, da doença no corpo humano, leva aproximadamente 15 dias. Não é? Então eles fizeram um isolamento geral, né, de 15, 30 dias, né? O vírus não tem a quem contaminar. Um isolamento forte, o vírus não tem a quem contaminar, ele some. Não é? Diferente dos países capitalistas, né, que em nome do Deus dinheiro, né, decidiram por não fazerem o isolamento e tiveram os resultados catastróficos. Não é? Uma das ironias dessa crise foi o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que queria privatizar o sistema único de saúde deles lá, o SUS deles, né? Que já havia sido privatizado, foi desprivatizado depois de Thatcher e agora ele queria reprivatizar. Né? Ele foi salvo pelo Sistema Único de Saúde. Né? É uma ironia do cara que queria acabar e foi salvo. Por quê? Porque o Sistema Único de Saúde lá é fortalecido, porque é tradicional e tem muitos anos de investimento, de trabalho, de formação técnica. A mesma coisa o nosso Sistema Público de Saúde. O nosso está ruim, mais ruim, depois da PEC 95, a PEC 55, que é a PEC da morte que congelou os gastos públicos de saúde e educação. Né? De lá para cá nós perdemos 25 bilhões, né, de investimento à saúde e mais de 40 bilhões de investimento à educação. Tá? O que devemos tratar também? Né? O desemprego pós-crise. Né? O desemprego pós-crise vai ser muito grande. Por quê? O governo não está se preparando. Economistas como Delfim Neto, né, que é um economista longe de ser longe de ser progressista, ele é um ortodoxo conservador na política econômica, foi ministro da Fazenda nos governos militares, né? Ele disse que o governo já deveria estar se preparando para um plano de reconstrução nacional. Por quê? Né? É óbvio que vai ter que ser derrubada a PEC 55, né? E o Estado tem que ser o indutor do desenvolvimento econômico à la Keynes, né? Um keynesianismo à la brasileira. Né? O Estado vai ter que investir em obra de infraestrutura, de saneamento básico, né? De construção de estradas, de construção de moradias. Por quê? Para gerar emprego, para voltar à economia. Né? Porque senão não volta a economia devido às reformas neoliberais. Né? Primeiro que desempregou muita gente. Né? O governo neoliberal deu a oportunidade para o mercado desempregar muita gente. Né? Essa última PEC aí, inclusive, que permitia que o trabalhador em negociação com o empresário pudesse reduzir em até 70% do salário. Isso diminui o poder aquisitivo. A volta, né, que essa pandemia ainda está longe de acabar, né, ela ainda deve ter um ápice aí, segundo especialistas, né, no mês de maio, né, quando começa a esfriar um pouco o país, né, e depois ela tende a baixar. Né? E nós estamos bem além também do que acontece em relação aos casos de coronavírus, até porque não há teste. Então, não tem como saber. Muita gente está morrendo, né, de problema respiratório e ninguém sabe se é Covid ou não. Né? Provavelmente porque não pode
em décadas, né, não acontecer e em um ano só acontecer uma série de casos de pessoas morrerem, né, por problemas respiratórios. Tá? Então, vai ter que haver, né, um problema de empregabilidade no país. Se não houver, a massa salarial que resta, né, é uma massa empobrecida pelas reformas, né, que não é capaz de dar prosseguimento a uma retomada de crescimento. Por quê? Porque não tem dinheiro para consumir. Não tendo dinheiro para consumir, o país obviamente não vai crescer. Né? Então é preciso injeção, né, governamental. Né? Uma nação, né, um governo federal é o único capaz de expedir moedas. Né? Então tem que expedir dinheiro, como diz até o Henrique Meirelles, que é um outro economista ortodoxo. Né? Expedir dinheiro e fomentar, né, de novo, reaquecer a economia para gerar empregos. Porque se não gerar emprego, o povo não tem salário, não tendo salário não tem consumo e o país caminha mais ainda para o abismo. Né? Outra coisa que foi esquecida, né, que, não, que foi proposta e que não foi feita, né, o socorro aos micro e pequenos empresários. Né? Muito dono de restaurante, dono de bar, dono de lanchonete, estarão ou com sérias dificuldades financeiras ou muitos nem abrirão mais, porque tem aluguel, né? Deveria estar no pacote de proteção, né? Aluguéis, congelamento de aluguéis, congelamento de conta de luz, congelamento de conta de água, congelamento de prestações, né? Nada disso foi feito. E as prestações estão chegando e essas pessoas, é óbvio, né, que não são donos de meios de produção, né? Não tem capital para isso, não tem capital acumulado para poder financiar 2, 3 meses de recessão, né, de mercado fechado para poder pagar. Né? Então, muitos vão, depois da crise, estarem fechados. Por quê? Porque o governo não deu respaldo suficiente para as pessoas se manterem. Né? E esses pequenos e médios empresários empregam a maioria da classe trabalhadora no Brasil, né? Principalmente no setor de serviços, que pode haver muito desemprego. Né? Por quê? Porque não houve um apoio a essas pessoas, não houve apoio ao pequeno e médio comerciante, né, o pequeno e médio industrial. Se não há como ter apoio a eles, eles não têm como manter, né, as suas atividades econômicas abertas. E aí, né, a pandemia será a pandemia de desemprego. Né? E aí o governo aposta no caos da fome, né? Chantageia as pessoas a quebrarem a quarentena com a fome, ao invés de pensar o seguinte: olha, se nós fizermos uma quarentena, né, realmente séria, né, como foi feita da China, né, em 15 dias a doença, 15, 20 dias a doença se dissipa. Né? Rapidamente a gente voltaria às atividades normais e o país não passaria por tanta crise como tem tendência a passar. Né? A China, por exemplo, já se fala que esse ano vai crescer pelo menos 1%, porque rapidamente foi controlada a crise. E aí a gente tem que pensar o que a gente tem que cobrar. Né? O que a gente tira de lição disso? A gente tira de lição que o privilegiamento ao dinheiro e não à vida, né, levou o mundo à crise. Né? Se tivessem privilegiado, se os governos neoliberais tivessem privilegiado a vida, né? Faz uma quarentena, né, radical, né, durante 20 dias, que o vírus some. Né? Não tem a quem se propagar. Né? Faz uma quarentena radical, acaba com o problema, foi o que fez a China. Não fizeram. Né? E aí estão enfrentando essa pandemia do jeito que está acontecendo. No Brasil a gente nem vai saber o que aconteceu depois da crise, porque não há testes. Inclusive há notícias de que o governo está comprando testes, está comprando respiradores artificiais ao triplo do preço, porque demorou para agir. Né? Isso já vem desde janeiro. As pessoas não se prepararam. Né? O presidente chama de gripezinha. Né? E essa gripezinha está matando brasileiros, principalmente brasileiros mais pobres, né? Sem condições. Ontem eu vi uma entrevista do padre, eu vi várias entrevistas, eu vi a entrevista do padre Júlio Lancelotti, eu vi a entrevista do Guilherme Boulos, eu vi a entrevista
do Rumba da CUFA, que é a Central de Favelas do Rio de Janeiro, que as pessoas estão passando fome. Por que estão passando fome? Né? Porque as pessoas de periferia geralmente vivem dia após dia. Elas ganham dinheiro de hoje para comer hoje, o dinheiro de amanhã para comer amanhã. Não é? E a fome já chegou a essas comunidades, né, o que obrigam a muitos estabelecimentos em periferia a estarem abertos, as pessoas na rua. Né? Então, o medo maior é chegar com força dentro das comunidades, que pode ocorrer ou não, e a gente espera que não. Né? Mas tudo isso por falta de socorro ao Estado, porque o Estado é neoliberal, né? E em nome de um superávit primário, né? Em nome de uma manutenção do Estado mínimo, em nome de uma manutenção da dívida pública controlada, né? A gente arrisca a vida de milhões e milhões de brasileiros, assim como foi se arriscar a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro que pagaram pelo preço do quê? Da economia. Não é? Só que quanto mais se elimina a população, menos economia se tem. Né? E não adianta a gente ficar agoniado com o problema, que o problema está aí. A gente está num período como se fosse uma recuperação da Segunda Guerra Mundial. E vai ser preciso planos governamentais para poder reaquecer a economia e fazer a economia mundial voltar a crescer. Tá? Senão, a gente vai passar por anos de recessão, né? Anos de desemprego e anos de conflitos sociais. Tá? Nesse momento que eu penso que a socialização dos meios de produção seria a melhor saída para a distribuição de renda, não é? E a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora do mundo inteiro. Tá? Isso eu vou falar quando eu for falar um pouquinho das obras de Marx, né? Até porque já me desafiaram a falar isso, embora eu já tenha falado algumas vezes sobre a história de Marx, né? Eu vou falar de algumas obras e explicar o significado de cada uma delas. Ok? Até a próxima e vamos junto nessa luta em combate a essa doença que está causando um dano significativo não só ao povo, não só à dignidade popular, mas também a questão econômica, que deve ficar em segundo plano no momento de salvar a vida de seres humanos. Ok?